Na aula de hoje, a gente vai falar sobre assíntotas horizontais. Vai aparecer limite em algum momento, mas antes de iniciar como que é e qual é o limite, a gente vai primeiro trabalhar com duas funções, uma função A e uma função B. E quais são essas funções? A função A é x² menos 1 e a função B é x² menos 1 dividido por x² mais 1. E como são essas funções? Esse é o gráfico da função A e esse é o gráfico da função B. Eles são bem diferentes, mas eles têm também bastante coisas em comum, certo? Coisas que eles têm em comum. A gente pode ver que o ponto mínimo das duas funções é o ponto menos 1, que as raízes é menos 1 e 1, ó. Outra coisa que elas têm em comum, que a função A, ela decresce até chegar no menos 1, e a partir do menos 1 ela passa a ser crescente. O mesmo acontece com a função B, repara que ela decresce até o menos 1, e depois ela passa a crescer. Mas elas têm uma diferença bem nítida. Conforme o nosso x cresce, nosso x vai para longe do centro, tanto para a esquerda quanto para a direita, na nossa função A, os valores da nossa função tendem a crescer muito. Já na função B, quando a gente tende a crescer com o valor de x, repara que a função não está crescendo muito, ela meio que está estabilizando. Então, aí a gente tem uma diferença bem grande. Quando a função estabiliza desse jeito, repara que ela não está passando aqui do ponto 1, é isso que a gente vai chamar de assíntota horizontal. Então, reparem que essa função A, ela não possui assíntota, porque ela está crescendo um monte, conforme o nosso x está crescendo. Já a nossa função B, se o x está crescendo, a função está estabilizando. E essa reta a gente chama de assíntota horizontal. Nesse caso aqui da função B, então, a nossa assíntota seria y igual a 1. Exatamente esse aqui é a resposta. Por quê? Porque isso daqui é uma reta. Vamos escrever bonitinho o que é uma assíntota, então. Definição. Dizemos que a reta y igual a A é uma assíntota horizontal da função f se acontece uma de duas situações. Ou esse limite aqui existe, limite da função, quando x tende a menos infinito, ou limite da função quando x tende a mais infinito. A nossa resposta é exatamente esse valor a aqui. Repara aqui na nossa função aqui em cima. Quando x está crescendo bastante, a nossa função está indo para lá. Em outras palavras, ela está estabilizando aqui no número 1. Então, a gente pode dizer que y igual a 1 é a assíntota vertical. Então, a gente tem um exemplo aqui bem interessante. As retas y igual a π e y igual a menos π são assíntotas horizontais de quem? Da função arco tangente de x. Esse aqui a gente não vai fazer conta, a gente vai ver direto no gráfico. Afinal, a gente ainda não sabe fazer contas quando aparecer limite tendendo a menos infinito ou limite tendendo a mais infinito. Mas olhando o gráfico, é fácil a gente reconhecer o que a gente tem que fazer. Imagina que o x está crescendo negativamente, tá? Virando um número gigantão, menos 1 com muitos zeros, mais muitos zeros. Quando vocês imaginarem que acabou o zero, coloca mais um zero. Então, a nossa função, ela vai estar vindo para cá, ó. Nossa função arco tangente de x, ela vai estar indo para lá. Em relação ao eixo y, ela está seguindo mais ou menos essa reta, ela não está passando disso. Ou seja, y igual a menos π meios. Se x fosse a mais infinito, olhando para cá agora, repara que a nossa função ela faz uma curva, ela vem vindo e está estabilizando ali para cima. Então, em relação ao eixo y, ela segue mais ou menos essa linha, ou seja, π meios. Tá,
Então, o que acontece? Como o limite da nossa função, escrevendo de novo, ficaria limite da função arco tangente de x, quando x tende a infinito, é igual a π², isso significa que y igual a π² é uma assíntota horizontal. E a mesma coisa para o outro lado. Como o limite do arco tangente de x, quando x tende a menos infinito, é menos π², a gente sabe também que menos π/2 também é uma assíntota horizontal. Tá, mas então ficou a dúvida pra gente como eu resolvo esse tipo aqui de limite? Indiferente de qual função eu tenho aqui, como eu posso resolver limites quando x tende a infinito? Então, nosso próximo passo, antes de escrever essas assíntotas, é conseguir resolver limites quando x tende a infinito e quando x tende a menos infinito.